Olá, meus queridos pacientes, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre coping e resiliência, como desenvolver estratégias para que vocês possam resolver os problemas de vocês da melhor forma. Lembrando que quando vocês estão trabalhando comigo, tá, na consulta, vocês viram que a luz está meio laranja? Comprei uma luzinha nova para o consultório. Nós estamos trabalhando muito o processo de te ajudar a resolver teus problemas. É muito. E a parte da resolução dos problemas, ela baseia-se muito em estratégias que a gente vai desenvolvendo, de repente estratégias até que tu nunca usou, tu nunca tentou aplicar, que tu vai buscar aplicar para te resolver aquele problema que tu tem. Então, hoje a gente vai usar um pouco de técnica de coping e de resiliência para ajudar vocês a desenvolverem mais essa capacidade de resolver problemas. Lembrando, pessoal, que assim, ó, tu tendo um problema, e eu vou usar alguns exemplos assim, tipo, por exemplo, crise de ansiedade. Por mais que tu pense nesse momento que não existe uma cura, que isso não vai passar, vai passar. Tu vai parar de ter crise de ansiedade se tu fizer o tratamento. Ah, tu tá com um problema no teu relacionamento, que vocês estão brigando muito. Esse problema, se tu trabalhar nele, tu vai conseguir resolver, sendo com a pessoa que tu está ou sendo te separando dessa pessoa. É as duas oportunidades. Então, vão existir várias coisas que a gente pode fazer para que tu melhore a tua relação com essa pessoa que tu tá, vários ângulos, mas também existe o ângulo de tipo, entendo que meu relacionamento não está dando certo na maneira que tá, é uma crise que não dá, eu preciso me afastar dessa pessoa e eu vou precisar afastar. Então, estar disposto a solucionar problemas é a melhor coisa que vocês vão fazer. Se ficar reclamando, ficar se lamentando, ficar não tentar resolver, não ir atrás de resolver, o problema não vai se resolver. Então, para mim, o caminho do êxito dentro do processo terapêutico é pegar o que tem que ser feito, o planejamento que tem que ser feito, a mudança que tem que ser feita e aplicar na prática. Se errar, a gente conserta. Se errar, a gente tenta de novo, até acertar. É melhor do que tu ficar parado ali pensando um milhão de coisas e nos mas, porque tem muita gente que a gente fala, ó, faz tal coisa. A pessoa, não, mas tal coisa. Não usa o mas. Faz o que a gente está falando, que é o que funciona. Entenderam? Então, nós vamos para estratégias de coping. Coping é um conceito que ele vem de Richard Lazarus e Susan Folkman, tá? Então eles são os pioneiros nessa pesquisa. Então eles desenvolveram um modelo para lidar com estresse, certo? Que basicamente na teoria é definido como processos cognitivos, processos mentais e comportamentais usados para gerenciar demandas internas e externas que são avaliadas como estressantes. Então, são sentimentos que tu tem estressantes, que te fazem sentir mal, e coisas externas que te fazem sentir mal. Então, é como lidar com isso, se chama o coping. Existem dois tipos de coping, pessoal. O primeiro é o coping em cima do problema, e o segundo é o coping em cima do sentimento ou da emoção. Primeiro, que é o coping focado no problema. Por exemplo, eu sou um procrastinador, sou uma pessoa que procrastina. Fico horas no meu celular, não consigo estudar, não consigo fazer as minhas coisas do meu dia a dia. Esse é um problema. A minha esposa briga comigo porque eu fico muito tempo no celular. Esse é um coping focado no problema. Então, qual é o problema da situação? O problema da situação é o vício no celular. Como a gente usa o coping focado no problema? A gente precisa planejar uma estratégia para te desviciar do celular. Então, vamos lá.
quais coisas tu pode fazer para desviciar do celular? Uma, tu pode ler um livro em vez de ficar no celular. Duas, tu pode olhar um filme ao invés de ficar no celular. Três, tu pode botar o teu celular enquanto tu estiver trabalhando na gaveta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar no teu dia a dia como tu vai colocar isso. Então, assim, o horário que eu mais fico no celular é depois do almoço. Depois do almoço tu vai pegar um livro que tu vai ler. Eu procrastino no trabalho porque a cada 2, 3 digitadas eu preciso pegar meu celular. É as notificações que ficam tocando. Ótimo, então nós vamos tirar a notificação do celular. Fazendo, aí a gente começa a aplicar. E tu começa a ver que, cara, como num dia eu fui muito produtivo. Aí tu tem o reforço positivo disso. Cara, eu vou pegar lá, eu tô com a minha namorada, tô com a minha esposa, eu deixo o celular de lado, não respondo ninguém em tempo que eu fico com ela. Tu tem um reforço positivo, porque tua esposa vai te dizer, que legal que nós ficamos conversando. Sacou? Esse é o coping focado no problema. Quando a gente tem um problema e a gente começa a atacar ele com várias soluções. Até que nós adaptemos a solução. Ou seja, até a gente achar as soluções ideais, que não é uma, são várias, ou até o problema desaparecer. Então, por exemplo, um caso, ansiedade, que eu falei para vocês do Mindfulness. Começou a aplicar o Mindfulness na vida, 10 minutos, 15 minutos todos os dias, começou a desenvolver, começou a diminuir a ansiedade, e isso aí é coping. Coping focado no problema. O problema é a ansiedade, eu vou lá e resolvo ela com a técnica de Mindfulness. Ok? Então, e o segundo é o coping focado na emoção. Então, o segundo é mais complexo, mas dá pra gente resolver. Então, por exemplo, assim, falar em público. Falar em público me causa medo. Ok? Então, é uma sensação que te dá falar em público. Primeira pergunta, tu precisa falar em público? Sim, preciso falar. Tenho que apresentar meu TCC. Então, nós vamos para estratégias para te lidar com esse sentimento. A gente vai para visualização, exercício de respiração, exposição. Então, o que é exposição? Fala para um número de 4, 5 pessoas. Vai numa reunião e busca fazer uma pergunta para te ambientar com aquilo. Isso é uma estratégia de coping focado na emoção. Então, um outro exemplo, raiva. Então, quando eu tô com raiva, eu brigo com meus colegas de trabalho. Bom, então o problema é a raiva. O que nós vamos fazer quando tiver com raiva? Quando eu tô com raiva, eu vou sair, vou caminhar, eu vou dar uma quadra e respirar. É uma forma. É um coping de emoção. Viram como as coisas se começam a ficar mais racionais, mais fáceis? Então, existe várias coisas que a gente consegue fazer quando a gente consegue detectar os problemas ou detectar as emoções. Então, o que vocês podem fazer? Definam aí, quais são os meus principais problemas hoje que me incomodam e quais emoções hoje me travam. Para cada um, tu cria uma estratégia. Depois tu vai me trazer na consulta, obviamente, para a gente discutir, alinhar e fechar. Mas isso aí já dá uma baita bagagem de 10, 20, 30 soluções que vocês conseguem achar para o problema que vocês têm. Então, já facilita muito. Já o processo cognitivo de vocês já começa a pensar diferente. Depois disso, nós vamos para a resiliência. Então, o que é a resiliência? A resiliência é a gente ficar mais forte. A gente passa por uma situação traumática, uma situação estressante, fica mais forte com ela. Um exemplo, lá no CrossFit. Lá no CrossFit a gente é submetido a treinamentos em alta intensidade. Não é só para nos matar, para a gente sair morto, suado e
com a endorfina lá em cima. Esses treinamentos em alta intensidade, pancadas, vão deixando o nosso corpo mais forte. Então eu nunca vou me esquecer, nós temos o Murphy que a gente faz todo final do ano. Murphy é 1,5 km de corrida, 100 apoios, 100 barras, 200 apoios e 300 agachamentos e mais 1,5 km de corrida. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei com 6 dias com as minhas pernas doendo, com meus braços doendo, com tudo doendo. A segunda vez que eu fiz já não foi tanto. A terceira vez, nem tanto. A última vez só meus tríceps que ficaram doloridos. Por quê? O meu corpo criou uma resiliência através desse estresse que foi dado para ele. E na parte psicológica é a mesma coisa. Nós sofremos estresses na vida. Então, às vezes é o chefe que incomoda, é a perda de um familiar, é o término de um relacionamento, é uma crise no teu trabalho, é um desafio novo que tu te propõe a fazer, a faculdade, é o TCC. São desafios entendidos 100%. Agora a gente precisa sair mais forte. Tem gente que quando não tem a resiliência, não desenvolveu, que é normal, acontece com todo mundo, sai traumatizado. Então é aquela pessoa que termina o relacionamento, não quer se relacionar com ninguém, ou se fecha e nunca mais se relaciona, porque ficou traumatizado. Se uma pessoa é resiliente, ela sai daquele relacionamento, ela vive o luto dela e depois ela está pronta para o próximo relacionamento. Entendeu? Porque ela está resiliente, ela está mais forte, ela aprendeu com aquilo. Da mesma forma no trabalho. Tem gente que diz assim, vou deixar esse trabalho aqui, eu vou trabalhar num negócio que eu ganhe menos, mas que eu não me incomode. Entendeu? Pelo contrário, que você demite do emprego, vai lá, monta o negócio, faz uma coisa maior, busca um salário melhor. Entendeu? Então, resiliência, para mim, ela quer dizer avanço. É quando tu sai de uma situação estressante e fica mais forte. E como a gente faz para isso? Como a gente desenvolve a resiliência? Primeiro, autoconhecimento. Então anota aí, ó, autoconhecimento. Se conhecer. Vocês fazem comigo na terapia muitas vezes um exercício biográfico. Vocês me contam a história de vocês. E isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Vocês podem escrever a história de vocês. Faz um Word ali, escrevendo os principais tópicos. É uma coisa boa. Para desenvolver o autoconhecimento, me conhecer. Segundo, autocontrole. Aprender a controlar as emoções. Não deixar que as emoções ditem quem tu é. As emoções são sinais que tu vai receber. Tristeza, medo, raiva. Mas eu preciso desenvolver estratégias para lidar com aquelas situações. Nem sempre eu tenho que ceder às emoções. Eu preciso sentir, entender e reconhecer elas, mas elas não precisam me dominar. Segundo é o autocontrole. Terceiro, habilidades de relacionamento. Quer se tornar mais resiliente? Se torne bom com pessoas. Se tu não está tendo um bom relacionamento com a tua mãe, com teu pai, com as pessoas da tua volta, e sempre que tu te relaciona com alguém é um problema, tu precisa melhorar tuas habilidades de relacionamento, que é basicamente empatia e traquejo social. Empatia é se colocar no lugar do outro, e traquejo social é entender como as pessoas funcionam, observar elas, ouvir mais as pessoas. Isso vai te ajudar muito a melhorar os teus relacionamentos. Otimismo realista. Então, é sempre estar otimista quanto às coisas. Tu tem um problema nesse momento, tá? Vamos pensar 2, 3 soluções, vai passar. Colocar as coisas em prática, isso é otimismo realista. Flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É entender, é sair do pensamento de tudo ou nada. Tem gente que pensa, tá numa crise velha de relacionamento, 10 anos, e diz assim, se eu não tiver esse relacionamento, terminou a minha vida. Isso é falta de flexibilidade psicológica. Esse concurso que eu vou fazer vai ser o da minha vida. Se eu não passar, morri. Falta de flexibilidade flexibilidade cognitiva. Então,
Flexibilidade cognitiva, uma forma de entender ela é tu avaliar cenários. Eu posso passar nesse concurso, se eu não passar nesse concurso, o que eu vou fazer? Se eu não conseguir bater minha meta, qual vai ser a minha aproximação? Se eu não conseguir chegar onde eu quis chegar, se eu terminar meu relacionamento, o que eu vou fazer? Muitas vezes a pessoa está numa crise de relacionamento e só pensar em como ela vai estar se o relacionamento acabar e planejar isso, ela já se sente bem. Ela nem precisa terminar um relacionamento, mas ela já se sente bem, porque ela se sente segura. Ela já cria um futuro sem aquela pessoa. Que às vezes é importante estar num relacionamento tóxico, entendeu? Então, flexibilidade cognitiva é pensar em vários cenários. Por último, propósito de vida. Vocês já pensaram no propósito de vida de vocês? Para que vocês nasceram? E para o quê? O que vocês vão fazer como profissão, como vida, família, enfim, né? Planejamento de vida, que é uma coisa que a gente pode até fazer uma aula sobre isso. E segundo, saúde física. Treinar físico ajuda a gente a ficar mais resiliente, mais forte. Corrida, crossfit. Crossfit pra mim é a coisa que mais me dá resiliência, mais me deixa forte. Domingo eu tava pensando em desistir do crossfit. Eu sou atleta de crossfit, eu considero, né? Hoje eu já vi que a pegada não é essa. O treino de hoje já me provou que eu não preciso desistir, que realmente é uma coisa que me faz bem. Então, saúde física é importante para a resiliência. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês. Então, que vocês peguem os princípios, os conceitos, as dicas que eu estou passando para vocês e apliquem na prática e sempre me deem sugestões nas sessões de quais aulas vocês querem mais. Toda semana vai sair uma aulinha. Certo, galera? E assistam meus outros vídeos, deem like, mandem mensagem e vamos falando, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima.